Hoje a história de uma tentante é a minha. Eu posso dizer que sim, eu sempre quis ser mãe desde a infância. Eu sonhava com isso e eu me lembro assim de passagens de eu conversando com a minha mãe e a minha mãe sempre me disse: eu não sei se tu sente o que vai acontecer ou se tu atrai aquilo que acontece. E eu me lembro de ter medo de não conseguir ser mãe. E aí, quando eu comecei a tentar engravidar, veio o diagnóstico da dificuldade. Era uma dificuldade tanto minha quanto do meu marido, o Gustavo. E aí, naquele momento, eu vou dizer que porque eu já trabalhava com reprodução humana, não foi assim um baque, eu não vou conseguir engravidar. A gente levou isso numa boa, né? A gente entendia que a gente ia precisar de um recurso da medicina, que na verdade era o feitiço se vira contra o feiticeiro. A gente já sabia que a gente ia precisar daquela ajuda, que de uma forma irônica era exatamente o que a gente fazia, né? Então a infertilidade da gente veio depois da gente já estar trabalhando com reprodução humana. E aí a gente resolveu que a gente ia esperar um pouquinho, porque era uma questão mais do trabalho, enfim, mas assim que deu uma folga, a gente partiu para o nosso primeiro tratamento. E o nosso primeiro tratamento não deu certo. Nesse momento que não deu certo, parece que a ficha caiu para mim. E realmente eu estava passando por aquela dor que eu via as minhas pacientes passarem. E o que foi importante aquilo para mim? Foi importante porque eu entendi de verdade a dor do que é não conseguir ser mãe. Eu fiquei muito deprimida, fiquei muito triste. Me lembro que naquele momento, junto comigo, estavam outras pacientes tentando engravidar e fazendo tratamentos, e algumas delas engravidaram e eu não tinha engravidado. Foi um baque para mim, um baque ter pego um teste de gravidez negativo. Eu queria muito ser mãe, eu queria muito conseguir ter o meu filho. Meu marido estava ali do meu lado, firme e forte, e ele disse: nós vamos tentar, nem que seja para tentar 10 vezes. Eu não quis voltar a fazer o tratamento nos próximos 3 meses, e lá pelas tantas eu tomei coragem e vamos de novo. E aí eu engravidei na segunda tentativa. Ter engravidado na segunda tentativa também me mudou muito como médica, né? Eu me lembro que antes de não conseguir engravidar, antes do primeiro teste de gravidez negativo depois de um tratamento, até eu tinha dúvida se a paciente deveria continuar tentando ou não. Eu não tinha isso que eu tenho hoje. Não desiste, não desiste, não desiste, continua tentando, a gente não para de tentar nunca. Eu era muito mais cética e muito mais cientista e muito mais prática e objetiva. Hoje eu vejo que eu era imatura. E continuar tentando, né, fazer um novo tratamento, no segundo tratamento engravidar, me modificou como pessoa, porque hoje eu digo que antes de ter os meus filhos, eu era uma pessoa triste, porque eu era uma pessoa triste, sim. Eu tinha um vazio dentro de mim. Eu era uma pessoa triste com alguns momentos de alegria, momentos fugazes de alegria. E depois que eu tive os meus filhos, eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz com alguns momentos de tristeza, como todo mundo. Quando o Ítalo nasceu, esses dias nasceu um bebê de uma paciente muito querida e ela me mandou mensagens e tal, e eu fiquei falando para ela: meu Deus do céu, tu tá muito excitada. É uma alegria, assim, e eu me lembro de quando nasceu o Ítalo. Eu queria sair correndo pra rua. As pessoas diziam: não, calma, tem que ficar em casa com o nenê. Eu queria sair correndo pra rua porque eu queria mostrar meu filho para todo mundo. Foi realmente a maior alegria da minha vida e a maior alegria perene. Mas eu não estava satisfeita. Eu queria o meu segundo filho. Eu sabia que eu só ia me sentir completa quando eu tivesse o segundo filho. E aí, quando o Ítalo estava com um pouco menos de 1 ano, eu fui lá e eu tentei fazer um novo tratamento. Fiz um novo tratamento e senti na pele de novo aquilo que as minhas pacientes sentem. Um beta-HCG positivo e baixinho. E para minha surpresa, não era só uma implantação que não ia evoluir bem.
Para minha surpresa, era uma gravidez na trompa e alguns dias depois eu tive que fazer uma cirurgia, tirar a minha trompa e claro que eu me deprimi. Me deprimi porque tive que tirar uma parte do meu corpo. Essa parte tinha a ver com a fertilidade e a fertilidade tem tudo a ver com a autoestima da mulher. A gente não conseguir engravidar, a gente se sente menos. Mesmo com um filho em casa, porque mesmo com um filho em casa eu esperava. A toda menstruação eu ficava chateada porque a menstruação tinha descido. Então era um misto sim de querer ser mãe, mas um misto também relacionado à minha autoestima. Eu queria me sentir mais mulher em conseguir engravidar natural, mas isso não acontecia. E aí quando eu fiz o segundo tratamento, o terceiro tratamento, e teve a gravidez ectópica, eu precisei tirar a trompa, e isso foi... Eu estava materializando que realmente eu não ia conseguir natural. Sim, porque ter que tirar uma trompa é a prova de que tem alguma coisa que não está funcionando. E tirar uma trompa, aquilo foi impactante para mim do ponto de vista emocional. Realmente a minha chance de conseguir sozinha estava cada vez menor, mesmo eu tendo um filho em casa. E por que eu estou falando sobre isso? Porque às vezes o desejo de ser mãe, ele tá ligado sim ao desejo de ter um filho, sim ao desejo de ser mãe, mas ele também pode estar ligado, e eu confesso que em algum momento eu sentia isso, a nossa capacidade, a questão da nossa autoestima, a nossa autoafirmação, eu posso. E quando eu tirei uma trompa, era como se eu tivesse certeza que eu não podia. Mas enfim, isso é o nosso ego e a gente tem que trabalhar muito isso, porque se o objetivo é ser mãe, tem que passar por cima de todas as outras coisas menores, porque isso é menor. E aí, passado esse período aí de depressão, eu segui para tentar mais uma vez. E aí veio o Caetano. O Caetano, quando veio o Caetano, eu me senti completa. Eu era mãe de 2 filhos, na verdade eu sempre quis ter 3, mas entendia que 2 eu estava completa. E a emoção de ter o segundo filho foi diferente de ter o primeiro. O primeiro era o primeiro filho, eu estava conseguindo ser mãe, e o segundo era, eu tinha que conseguir porque senão não ia dar tempo, e quando ele chegou, eu estava completamente realizada mesmo. E hoje, olhando para trás, eu queria dizer uma coisa para vocês que é a mais pura verdade, que eu sempre falo isso quando eu conto alguma história. Uma paciente que realmente acredita e que realmente quer ser mãe, ela tem sim mais chance de conseguir isso. Eu vejo isso todos os dias, mas todos os dias. E quando alguém não engravida, não é porque ela não queria ser mãe. Claro que tem uma série de fatores que contribuem para isso. Mas eu vejo sim que aquela paciente que se entrega, que confia, que quer muito, de corpo e alma, independente de qualquer coisa, independente da forma como quer ser mãe, ou melhor, independente da forma como vai ser mãe, seja com o óvulo dela, seja com o óvulo de doadora, seja do jeito que for, seja depois de tratamentos negativos e ela continua tentando engravidar natural, essa paciente que acredita, ela consegue mais. Vou confessar 2 coisas para vocês. Meu primeiro tratamento, quando eu fui fazer o meu primeiro tratamento, a sensação que eu tinha era: por que comigo? Eu ajudo tanta gente, por que eu tenho que passar por isso? E eu fui com uma negatividade muito grande. Eu respondi mal à estimulação, eu tive poucos óvulos, eu não engravidei. A segunda vez que eu fui fazer um tratamento, que foi do Ítalo, eu sentia que eu estava indo para uma festa. A sensação que eu tinha é que eu estava indo para o meu casamento, a minha festa de casamento. Foi uma alegria, era muito alegre, eu estava indo buscar o meu filho. Eu ia buscar o meu filho. E eu engravidei.
Meu terceiro tratamento, eu fui para engravidar do segundo, mas eu confesso, e eu conto isso, eu tinha muito medo de machucar o Ítalo, de que ele se sentisse rechaçado. Eu estava indo buscar o meu segundo filho, mas eu estava sofrendo, porque eu não queria deixar o meu primeiro filho em segundo plano. E a última vez que eu fui para fazer um tratamento, eu já tinha certeza, eu estava curada daquela dor de estar prejudicando o primeiro filho, e eu sabia que o que eu queria e que o melhor para mim e para nossa família era realmente receber o nosso segundo filho com todo o amor que ele merecia e que eu queria dar para ele. E aí eu engravidei. Hoje a minha vida são os meus filhos, e eu luto para fazer com que as minhas pacientes tenham os seus filhos. E quando eu digo que isso é um propósito de vida para mim. E não tô aqui, claro, rede social é angariar paciente, enfim, ter sucesso, mas não, eu sinto realmente como meu propósito. Tem paciente que vem consultar comigo, não faz tratamento comigo, e eu consigo ficar feliz porque ela engravidou mesmo fazendo tratamento em outro lugar. É claro que eu me sinto muito lisonjeada, muito feliz, com a minha autoestima lá em cima quando a paciente quer fazer um tratamento comigo, ou quando ela tem um negativo e ela continua confiando em mim. Mas eu digo para vocês, não tem a ver com o médico, claro, ou melhor, tem a ver com o médico, com a técnica, um médico competente, um médico que se dedique a vocês, um médico que esteja preocupado com o laboratório, um médico que esteja preocupado com vocês engravidar e não necessariamente vocês fazerem um tratamento de alta complexidade, mas tem muito a ver com a entrega. Procurem um médico para quem vocês possam se entregar e que vocês sintam que vocês estão se entregando. Procurem um médico que jogue limpo com vocês. Porque ser mãe, sim, é a melhor coisa do mundo. Ser mãe, sim, foi o que mais me realizou como pessoa. Ser mãe, sim, foi o que me tirou do meu basal deprimido, porque eu era assim. Meu marido diz, tu é outra pessoa. E sim, eu sou outra pessoa porque eu sou mãe. E eu desejo do fundo do meu coração que tu não desista nunca e que tu lute até o fim para ser mãe. Um feliz Dia das Mães para aquela que tem o seu filho correndo pela casa, para aquela que tem o seu filho já fora de casa, para aquela que tem o seu filho no ventre e para aquela que tem o seu filho no coração. Um beijo para vocês.